Natália Coura, sócia responsável aqui pela área comercial da Sparta. Estou com o Vitor Neme, o nosso gestor do Sparta Cíclico, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi o resultado do fundo para esse último trimestre e um pouco também das perspectivas para frente. Bom, então vamos lá. O Sparta Cíclico ele fechou o trimestre com uma rentabilidade de 8,4% positivo. Isso versus um CDI, que é o benchmark do produto, de 2,4%. E um Ibovespa, que acumulou ali um resultado de 11,4% positivo também. Quando você pega em 12 meses, o Sparta Cíclico ele acumula uma rentabilidade de quase 27% de rentabilidade, 26,9%, algo referente a 419% do CDI, e nesse período o Ibovespa acumula ali um retorno negativo de 3,25%. Né? Então, embora o benchmark desse fundo seja o CDI, como ele também compra ali uma carteira de ações, a gente faz esse comparativo com o Ibovespa também. Então, pegando esses resultados, seu Vitor, eu queria entender quais foram as principais posições que ajudaram o fundo nesse primeiro trimestre e como que ele conseguiu descolar tanto do resultado do Ibovespa nos últimos 12 meses. Bom, a gente continua, né? A partir do final de 2020, mudou a estratégia, deixamos de operar commodities através de derivativos, de contratos futuros de mercadorias e passamos a nos posicionar em ações de empresas relacionadas às commodities, ou seja, que ganham ou perdem com as commodities, e a gente tem que entender quais são as ganhadoras de cada movimento das commodities e nos posicionarmos nelas. Nesse primeiro trimestre, continuou um movimento que, aliás, já tinha começado praticamente no começo do ano passado, que é um movimento de alta de commodities, é estrutural esse movimento, e é estrutural, eu te disse, porque cada commodity tem a sua própria lógica de oferta e demanda, mas às vezes elas se coordenam todas, né? Estão todas relacionadas, a alta é relacionada de todas elas, como está acontecendo nesse momento, é raro acontecer. Então, a gente continua vendo, elas não têm nenhuma indicação no momento de que essa alta de commodities tenha chegado ao pico, muito menos esteja indicando que vai caminhar para o fim. Então, ele está se posicionando em empresas que ganham produzindo commodities ou apoiando a produção de commodities, quer seja transportando, quer seja fornecendo insumos ou equipamentos. As principais empresas, além disso, a gente tem uma posição travada aí, que também é meio estrutural, que como a gente está operando com empresas cujo resultado depende do preço das commodities, e o preço de commodities é cotado em dólar, então ele também tem feito um hedge estrutural aí de dólar também nessa carteira aí de commodities. A maior parte da carteira de commodities, a gente faz um hedge do câmbio. Então, a gente vem vendido no câmbio aí, estruturalmente aí, desde o começo do ano passado. E claro que quando o câmbio cai, a gente diminui a posição vendida, o câmbio sobe, a gente aumenta de novo, mas está sempre procurando garantir já uma rentabilidade via câmbio, uma vez que essas empresas não fazem, nem todas fazem hedge cambial. Então, a gente teve um ganho nesse trimestre por conta do hedge cambial, que a gente tinha uma posição vendida, ainda tem, está bem menor do que era, mas ainda tem, e de algumas empresas, são 4 aí, basicamente, durante o ano, nos últimos 12 meses, foram 4 as empresas que contribuíram pesadamente para o resultado, que basicamente São Martinho. Nos 12 meses foi São Martinho, Petro, Vale e SLC Agrícola. No trimestre, especificamente, a São Martinho saiu da nossa carteira, já subiu muito, a gente considera que ela já está cara. Então, quem contribuiu para a carteira nesse primeiro trimestre foi Petro, Vale e SLC. Então, foi essa lógica aí do resultado. Assim, tem outros resultados menores, paralelos aí com CDI, com posiçãozinha pequena de boi, etc., que a gente tinha, e outros papéis, mas o grosso aí, 70%, 80% do resultado vem dessas posições aí. Legal. E, bom, você comentou, então, que o preço das commodities ainda não dá para cravar que já chegou ali no máximo. O tema de commodities, inclusive,
está muito em voga, principalmente por conta dessa elevação mesmo do preço das principais commodities, quanto também do conflito ali de Rússia e Ucrânia, né? Então, ainda ficou mais em voga ainda esse tema sobre o movimento das commodities. Onde você vê as maiores oportunidades para as commodities atualmente, seu Vitor? Bom, quando as commodities estão todas subindo juntas, é porque tem alguma coisa acontecendo que afeta a relação de oferta e demanda, né? O relação estoque-consumo. Tem causas conjunturais, pontuais, como é o caso da Ucrânia, aí, da guerra da Ucrânia, mas tem causas estruturais por trás disso. Basicamente, o que eu estou sentindo de diferente, né, que está provocando essa alta e tem uma diferença em relação aos ciclos anteriores, que pode, inclusive, estar atrapalhando o julgamento, a avaliação dos analistas aí em relação à duração desse ciclo, é que a gente tem uma ambiguidade muito grande na área de descarbonização da economia ou da combate ao aquecimento global. Eu não estou vendo o que seria clássico no movimento de alta de commodities, que seria todo mundo que está ganhando dinheiro com commodities correndo para fazer greenfield. Greenfield são aumento de capacidade de produção. Nos outros ciclos, toda a característica que leva ao fim do ciclo de alta é justamente um aumento expressivo da capacidade de produção quando os preços das commodities aumentam, a rentabilidade aumenta. Dessa vez, honestamente, eu não estou vendo nenhum anúncio, nenhum esforço de nenhum produtor de commodities anunciando aumento de capacidade. A Vale do Rio Doce não está aumentando capacidade instalada, a Petrobras não está aumentando, nenhuma petroleira do mundo, inclusive, estão tomando decisões de não mais investir em petróleo, de partir para energias alternativas e tal. Na área de grãos, a área não tem muito espaço para aumentar a área, agora com problema de fertilizantes, aí, por causa da diminuição de oferta de fertilizantes a nível mundial, vai ter redução de área plantada, ou pelo menos de quantidade de adubação. Enfim, existem restrições ambientais cada vez mais severas, tudo, e ao mesmo tempo não existem estímulos para o aumento de produção com visão de longo prazo. Então, vamos dar um exemplo. O discurso todo que está acontecendo com petróleo é que petróleo vai ser substituído, nunca mais ninguém vai usar uma gota de petróleo. E não é isso que os nossos estudos mostram. Eu tenho estudado bastante o assunto, eu não consigo enxergar nenhum cenário no mundo em 2050, estamos falando daqui 30 anos quase, onde o consumo de petróleo seja maior que 20% em relação ao atual. Veja bem, na melhor das hipóteses, numa situação idílica, onde todo mundo começa a andar de bicicleta, para de fazer viagens de avião, começa a vestir roupa de algodão, enfim, para de usar aquecedores, faz um monte de coisa, mesmo assim, eu não consigo enxergar uma queda de 20% no consumo de petróleo em 2050. Tem cenários que, inclusive, em 2050, a gente vai estar consumindo mais petróleo do que hoje em dia. No entanto, está todo mundo aqui como se não precisasse mais de petróleo, que o carro elétrico vai substituir, não é verdade? Carro elétrico é uma pontinha do craqueamento do petróleo que diz respeito à gasolina, que é a mais fácil de substituir, mas você tem todo o resto do craqueamento, ou seja, cada barril de petróleo é dividido em proporções mais ou menos fixas. Uma parte vai virar gasolina, uma parte diesel, uma parte vira asfalto, piche, petroquímicos, derivados, plásticos, resinas, um monte de coisa que sai tudo do craqueamento e ninguém falou como é que vai substituir o resto. E assim vai pelas outras commodities aí, né? Então, o que eu estou vendo é que, nesse momento, a gente tem um discurso ambíguo, que ao mesmo tempo que se fala que vai reduzir o consumo de petróleo, que é um dos grandes causadores da poluição ambiental, combustível fóssil, ao mesmo tempo você vê os governos no mundo inteiro subsidiando o consumo de petróleo e mais ainda agora quando sobe o preço, que seria justa a hora
de estar punindo o consumidor de petróleo, ou seja, aproveitar o preço alto e ainda penalizar com sobretaxas e impostos para tornar realmente antieconômico usar petróleo e forçar a produção de combustíveis alternativos, e deixando claro que essa supertaxação do petróleo seria para valer a longo prazo. Se fica esse discurso ambíguo que fala que quer combater o aquecimento global, mas ao mesmo tempo fica subsidiando o preço do petróleo, inviabilizando ou desestimulando a produção das alternativas aí, o produtor fica na dúvida quem está falando a verdade. Da mesma forma, vamos pegar um caso de uma vale do Rio Doce aí. Acontece um acidente de Brumadinho lá, ninguém, terrível, triste, quase 300 pessoas morreram, mas em condições normais, se fosse bom o Brasil produzir minério de ferro, teria sido feita uma indenização super satisfatória pelo nome das pessoas e tudo lá. Vamos supor, se fosse pagar 10 milhões de seguro de vida para cada trabalhador morto, eu estaria falando em alguma coisa de 3 bilhões. E, na verdade, estão falando, acabou tendo que fazer acordo por 60 bi, e no caso da Samarco já estão falando em indenização de 100 bi. Quer dizer, se indenizações de tamanha proporção são factíveis e vão ser aplicadas, todos os mineradores do planeta falam, pô, então minério de ferro a $200 é de graça, não vale a pena produzir. Se eu tiver que embutir um tamanho de um custo por um acidente que não foi intencional. Então, o mundo inteiro começa a olhar essas penalidades que os políticos usam para sacar dinheiro de um momento de fraqueza da empresa e não leva em conta que isso está sinalizando o futuro. Tanto é que a Vale do Rio Doce, em plena alta do minério, está vendendo minas de ferro, acabou de vender aí uma mina em Corumbá e está vendendo tantos outros ativos, quando no passado seria natural ela estar comprando, uma vez que ela está tendo lucro alto, ela deveria estar anunciando novas minas ou expansão de atividade, e não está fazendo nada disso. Quando muito, ela está cuidando só de transformar o rejeito líquido em rejeito sólido, ou seja, está cuidando de causas ambientais e está ficando na moita. Isso sinaliza para qualquer um do planeta que se a principal produtora de minério de ferro do planeta não está preocupada em aumentar a produção, vai faltar minério. E é o minério mais concentrado, é o que vai precisar, porque o minério mais concentrado gasta menos navio, menos logística, menos carvão, para a coque, né? Então, cada caso que a gente for ver tem um discurso aí que, se for ver, o discurso da sociedade é ambíguo em relação ao produtor da commodity, que, na verdade, deveria estar sendo deixado claro. Petróleo, nós queremos ou não queremos? E não é questão de querer ou não querer, é questão de saber, nós vamos mudar o padrão de vida nosso para não usar petróleo ou não? Se não vamos mudar o padrão de vida, então tem que avisar o produtor de petróleo que nós vamos continuar consumindo e vamos enfrentar o aquecimento, o desastre ambiental, mas, pelo amor de Deus, produza petróleo. Então, eu não estou aqui fazendo um julgamento, nem se sou a favor ou sou contra, estou falando como investidor aqui. O que acontece é que eu estou vendo que a maioria das empresas de commodities no mundo está perdida. Ela não tem feedback de informação de longo prazo suficiente para tomar decisões de expansão de atividade, que seria o que levaria ao fim do ciclo de alta das commodities. Então, assim, como um operador aí de 42 anos que eu opero commodities, sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar um fim de ciclo de alta de commodities, ou seja, estou vendo esses preços de commodities continuarem altos. E aí eu enxergo que esses preços das empresas de commodities estão muito mal precificados, porque o mercado está pensando como sempre pensou. Não, commodity sobe e cai, o preço volta o que era a empresa. E aí a gente começa a olhar os preços que estão sendo praticados, Petrobras com PL3, Vale do Rio Doce com PL4, SLC com PL2, se for ver o real tirando as terras, enfim, se olhando empresas aí com
preços que praticamente são lucro de 2, 3 anos, e nada garante que esses lucros vão cair. Veja bem, teoricamente cairiam se tivessem sinalizando para o mundo um aumento de produção que não está sendo sinalizado. Então, eu acho que a gente tem aí um erro de precificação que pode estar sendo cometido. Nós, da Sparta, estamos administrando isso, só arbitrando. A conta que a gente fez é o seguinte: quanto essa empresa está gerando de caixa, e caixa atribuível ao acionista direto e indiretamente, e quanto isso pode durar e quanto isso significa para trazer de volta o preço ao preço histórico médio da ação. Só que esse caixa que está sendo gerado é muito maior, porque o preço das empresas está muito perto do preço de mercado, preço médio, como sempre foi no caso das commodities, aliás, mas com uma geração de caixa absurdamente alta. Pega o caso da SLC, ela era uma empresa de 200 milhões de lucro, está pulando aí esse ano de 2023, vai chegar a 2 bi, subiu quase 10 vezes, o preço da ação dobrou. Mas, 2 bi, ela vale na bolsa, se tirar o preço das terras, ela vale 4 bi na bolsa, 3 bi na bolsa. Então, quer dizer, ela está valendo o lucro de 1 ano, de 2 anos, é um negócio meio estranho, né? Então, acho que o mercado pode estar precificando mal. Petrobras é a mesma coisa, pode alegar que tem risco de interferência na política de preço, etc. Mas o fato é que ela vai dar 200 bi de lucro esse ano, e a empresa está valendo 400, 500 bi na bolsa, quer dizer, lucro líquido, né? Então, assim, não dá para entender direito o que o mercado quer. Provavelmente o que vai acontecer é que o mercado, cada mês que vai passando, o mercado vai reprecificar esses ativos. Eles vão enxergar que essas commodities não vieram aí para ficar, os custos subiram, não houve aumento de capacidade, pelo menos no curto prazo, e o preço vai ser esse. E aí essas empresas que estão instaladas vão começar a aparecer cada vez mais baratas, vão sendo reprecificadas. A gente está posicionado nelas enquanto tiver essa possibilidade. O dia que a gente achar que não tem mais isso, ou seja, ou que o preço da commodity já tem sinais de que ele pode reverter, a gente vai migrar para outras empresas que aí sim são as que ganham com a queda do preço das commodities. Legal. Ou até o preço da ação, né? Você até comentou que, então, oportunidades você posicionado ali em Petro, em Vale, SLC, você vê ainda também até o preço dessas ações como oportunidade, mas, por exemplo, no caso de São Martinho, você comentou que já não está mais do preço, mesmo talvez com o preço da commodity ainda ficando ali interessante, né? Então, São Martinho é um caso... Isso. São Martinho é um caso de uma empresa excelente, super bem administrada, tem escala, tem tudo, mas ela, comparada às alternativas do mundo das commodities, dos produtores de commodities, ela se tornou meio carinha. Não é que ela está cara como empresa, está cheio de empresa na bolsa muito mais cara que ela, e muito mais arriscada. Mas eu estou falando que entre aquela seleção que a gente faz de 8 a 10 empresas para investir, ela já começou a ficar fora do rol por parecer mais cara do que as outras alternativas. Legal. E, bom, não só de empresas ligadas a commodities que você acaba montando posição, a gente também acaba montando posição em outras teses também. E aí, hoje, o que você tem na carteira que não é ligado a commodity? Qual que é a tese para elas? Olha, são de empresas excelentes e que podem ter algum benefício com a mudança de hábitos dos consumidores com a Covid, enfim, com a evolução tecnológica. Então, basicamente, parece que carro próprio vai deixando de ser uma obsessão e vai se tornando muito caro também ter carro próprio. Então, uma Elican, uma Unidas, Localiza, Unidas, tem um mercado grande para explorar, e carro que você paga por mês e não é nem mais dono do carro, você simplesmente troca a cada 3 anos e continua pagando a mensalidade. Um laboratório Fleury que está focando em novos exames de genética e de outras tecnologias aí que pode estar muito barato em relação ao que histórica, ou seja, pelo lucro que ele dá hoje
pelas tecnologias que ele está começando a explorar, ele pode estar barato. Empresas de energia elétrica, né? Quer dizer, são defensivas, mas estão baratas também, então tem bons dividendos para pagar. E você costuma girar muito a carteira, seu Vitor, assim, ou, na verdade, quando você acha que não está no momento, você só neutraliza ali, vendendo esse futuro? Como que você faz isso? Olha, o preço das ações oscila bastante, né? A volatilidade é grande, embora, se a gente olhar ao longo do ano, elas não oscilam muito, não andaram muito nem para cima nem para baixo, mas elas oscilam muito no dia a dia. E a gente rebalanceia a carteira porque a gente mantém proporções fixas de cada ação no patrimônio. Então, quem mantém essa política de proporção fixa no patrimônio acaba girando diariamente a carteira no reenquadramento, né? Então, se uma ação da carteira sobe muito, no dia mais do que a média, acaba tendo que vender um pouco dela, e uma que caiu muito acaba tendo que ser comprada. No dia seguinte, inverte, essa ação que subiu muito volta e eventualmente você recompra, né? Basicamente é esse, né? Ele não muda muito a composição, o universo de ações que a gente acompanha é relativo. A gente analisa 20 e poucas empresas e está sempre posicionado em torno de metade delas, 10 empresas. E sobre o dólar, como que está a sua posição hoje para o dólar? E também queria entender se você tem usado mais ele como uma aposta mesmo, uma posição direcional, ou para fazer hedge ali para essa carteira de ações? Tem o fundamento do dólar, o timing, que eu gosto, acompanho, faz 40 anos que eu opero o dólar futuro, então esse é um derivativo aí que a gente continua operando, mas porque faz sentido para a nossa carteira. Então, quando tem timing de baixa, eu me posiciono. Basicamente, é o primeiro semestre de cada ano. Esse ano não vai ser diferente, ainda mais com o preço das commodities lá em cima, tudo. A gente vai ter um saldo de balança comercial 80 bi ou mais aí, que vai ser construído em poucos meses, aí vamos falar até agosto, mais ou menos. Então, nesse momento, tem uma enxurrada de dólar muito grande entrando no Brasil. O real está virando, até coloquei no relatório trimestral que o real está virando uma cryptocurrency, né? E cripto não, uma commodity currency, desculpe. E então isso daí tem fluxo de entrada no Brasil, a gente está vendo tudo isso, então não faz sentido ficar comprado em dólar, e ainda mais que o dólar embute um prêmio de CDI. Então a gente fica vendido nele e ao mesmo tempo redeando a parcela dos lucros da nossa carteira que é dolarizada, das empresas que são exportadoras, né? Quando chega num determinado momento, aí, vamos falar a partir de julho, que você começa a diminuir o fluxo de exportações relativamente aumentar o de importações, o fluxo de entrada diminui um pouco, é hora de dar um respiro no dólar e, eventualmente, pode ter um calorzinho de eleições. Eu não estou valorizando muito as eleições para o câmbio nem para o resultado das ações esse ano, mas o Brasil não muda aí, e as duas propostas que tem aí são muito parecidas. Aí é uma polarização entre iguais, né? Na verdade, é o mesmo centrão com populistas que têm as mesmas ideias. Então, o Brasil não vai mudar nessas eleições. Então, se tem motivo para comprar ações hoje, tem motivo para comprar no segundo semestre, tem motivo para comprar ano que vem, ou não tem motivo nenhum para comprar ações e tem que ir embora. Cada um enxerga o Brasil do jeito que for. Eu estou do lado otimista, acho que o Brasil tem bastante oportunidade, as ações estão baratas e o câmbio vai valorizar. Isso é doença holandesa. Todo país que é forte em commodities, na história, sempre vai ter moeda forte. E o Brasil tem todas as condições, tem reservas cambiais enormes, está fazendo fluxo de balança comercial enorme, detém agora ativos que são importantes, que pareciam não ser importantes, mas voltaram a ser, que são as commodities. Depois da Covid e da guerra, todo mundo vai querer ter estoque estratégico de commodities, etc. Então, o Brasil tem tudo para ter uma moeda forte nos próximos anos. Talvez esteja sendo mal precificado por uma questão mais emocional, de ficar olhando para o governante ou para um incêndio na Amazônia, alguma coisa assim, mas que o país, como o país, tem estrutura hoje para ter moeda bem mais forte.
Então, vamos continuar vendidos e, em alguns momentos, mais vendido, porque o timing é favorável, e em outros momentos a gente tira o pé só por uma questão de estratégia de timing. E a pergunta que todo investidor sempre faz e mais quer saber é o que você espera para o fundo para os próximos meses. E aí, tudo bem, esse ano é um ano de eleições, você até comentou que acha que não vai ter tanta interferência porque meio que já está dado, né, o cenário, vai entrar ou um candidato ou outro, né? Já dá para esperar mais ou menos. Mas pensando nessa volatilidade também que a gente pode ter pelo período eleitoral, o que você espera para o fundo para esse ano, para os próximos meses? Olha, para o fundo, assim, eu pretendo bater minha meta de 25% ao ano. Já conseguimos aí 9%, né, nos primeiros 4 meses. Está mais fácil, teoricamente, o nosso trabalho, porque estamos um pouco adiantados em relação ao que deveria. Mas os proventos, o lucro que as empresas, quem está posicionado, estão gerando, indicam que a gente tem de onde tirar recursos. Fora isso, eu acho que a Bolsa, de um modo geral, está barata. Essa questão de juros real é passageiro no mundo, aí eu não estou acreditando. O juro real no mundo está parecido com o ESG, o combate ao aquecimento global. Aí é muito discurso, mas na realidade tem pouca atividade, pouca ação, né? Então, a gente tem juro negativo no planeta. O Brasil, daqui a pouco, está com juro negativo de novo, porque está lotado de dólar, é um país seguro, etc. Não tem por que ficar pagando juro real num planeta que todo mundo pratica juro real positivo, quando todo mundo pratica negativo. Tanto é que a gente já está vendendo curva futura de DI também para o ciclo. Então, eu acho que a gente vai buscar aí a rentabilidade aí dos 25 no ano. Ainda estou bem confiante. Muito bem. Bom, seu Vitor, obrigada pelo papo. Lembrando que o Sparta Cíclico é um fundo que está ali acessível na maior parte das plataformas do país. Ele é D+4 para resgates e é destinado para investidor em geral. Então, obrigada mais uma vez, seu Vitor, e até o próximo trimestre. Obrigado você também, Natânia. Um abraço para todos.